Salve Imaginazéticos! Está no ar e nas redes o Imaginazé, o seu panfleto eletrônico em formato de podcast, o podcast que traz assuntos do cotidiano, mas com colheradas de reflexão para você não achar que a gente quer só comida, que a gente quer comida, diversão e arte. E hoje estamos aqui com a direção de Éder Novaes, com o roteiro e apresentação de Rodrigo Gonçalves. Nós vamos tratar sobre um assunto bastante importante na vida do trabalhador brasileiro, que a gente vai falar sobre imposto. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Eu tenho certeza que você já ouviu falar que a carga tributária brasileira é muito alta, né? Todo mundo já ouviu. Essa carga de tributos consome uma parte importante da renda do trabalhador. Você deve ter ouvido também que a gente possui uma reforma tributária que está rolando aí. Mas o que será essa reforma tributária? Qual é a justiça que propõe a redução de impostos? Quem deve pagar mais imposto no Brasil? São temas importantes a ser discutidos e hoje, fofinho, hoje nós trouxemos um economista aqui. E um economista não é qualquer economista, cara. Trouxemos um doutorando em economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, Eduardo Mantoan. Eduardo, muito obrigado por ter vindo aqui. Veio do Rio de Janeiro para participar aqui do Imagina Zé. Muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, Rodrigo. Um prazer aí participar e ter essa conversa com você e com os nossos ouvintes. O Eduardo... aliás, se você quiser falar com o Imagina Zé, bom, você já tá mais careca do que eu e o fofinho que tá ali no backstage de saber, né? Nós estamos lá nas nossas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok como Imagina Zé Cast. Agora, se você quiser mandar um áudio pro Imagina Zé, você pode mandar lá no 11 8431 7115. Se xingar, a gente devolve, viu? Porque eu já recebi xingamento e eu não tenho muita paciência, não. E, voltando aqui, Eduardo, você estuda política monetária? Isso aí, política monetária, juros, inflação. Uma parte um pouco chata da economia. Não sei, é chata, mas é uma coisa que Polêmica. influencia no dia a dia, né? Com certeza. Se quiser falar mais ou menos o que esse trampo que você faz, eu acho legal, eu acho importante. Você estava falando aqui no backstage, eu acho que isso pode ajudar no nosso debate. Aham. Atualmente eu pesquiso as mudanças na implementação de política monetária e o arcabouço teórico tanto das políticas monetárias que foram conduzidas ao longo dessas décadas e anos, como essas mudanças. E então eu busco observar isso para entender a política monetária que é aplicada, por exemplo, hoje no Brasil, e assim como outros países que praticam uma política até mesmo semelhante com a do Brasil, né? Que entende a inflação como um problema de demanda, de excesso de demanda, e se utiliza uma única ferramenta, que é elevação de juros. Elevação de juros. E a elevação de juros nós sabemos que tem efeitos severos para os trabalhadores e trabalhadoras, mas também até mesmo para as empresas que buscam investir e criar empregos e gerar renda. Então, é uma política monetária que ela tem os seus dilemas, e eu estudo um pouco disso. Caralho. E não só isso. Imagino que não. Aqui no Imagina Zé a gente nem vai se propor a fazer um debate tão profundo sobre reforma tributária ou sobre política monetária, até porque, assim, eu acho que esse assunto é vasto e em uma hora a gente não vai conseguir resolver maior parte desses problemas. Uma das coisas que a gente trouxe aqui para o debate é um tema que está sendo discutido
por um plebiscito popular, que é a redução de imposto, ou melhor, a isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Isso foi uma proposta que não é a primeira vez que isso aparece. No governo passado, o presidente da República tinha feito essa proposta, mas simplesmente tocou para frente, porque existe, para você isentar pessoas que ganham até R$ 5.000, você precisa ter uma contrapartida, né? Porque a renúncia fiscal não é pequena. E aí vem aonde está o rabo do macaco. Você vai ter que taxar quem ganha mais. E o Imagina Zé chegou a ir às ruas perguntar para a galera o que vocês estão achando sobre essa redução de imposto de renda para quem paga até R$ 5.000, quem ganha até R$ 5.000. O que vocês acham? Como é que isso está batendo na vida do trabalhador? Salve Imaginazéticos, está no ar nas redes e nas ruas, o Imagina Zé. E hoje, aqui na rua Antônio Agu, no Centro de Comércio Popular, no maior Centro de Comércio Popular da região oeste, perguntando para a população que passa aqui no calçadão: você é a favor do projeto do governo Lula que reduz o imposto de renda para quem recebe até R$ 5.000? Bora conversar com a galera para saber a opinião deles? Nós estamos aqui com Cláudio Veríssimo, que é o xerife da saúde, e com o Sérgio de Itapevi. Aí eu vou fazer a mesma pergunta. O que você acha da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, xerife? Sim, é um passo muito importante, principalmente para que depois seja retribuído na saúde da própria pessoa que está sendo isentada. E o Sérgio? Endossando aí as palavras. Boa tarde, eu sou o Sérgio da Coab Itapevi. Nós somos colegas há muito tempo na política e eventos. Então, endossando as palavras do xerife consumidor aqui, o Cláudio, da saúde, desculpe, realmente é uma boa, porque já é um ganho a mais para o trabalhador, né? Porque as pessoas que ganham mais de 5.000, eu acho que elas já estão fazendo um grande benefício, mesmo se ela não faz em outras ações, isso já é uma grande ação que ela está fazendo indiretamente. E isso é dinheiro que volta para o trabalhador, né? Nós estamos aqui com a dona Eliana e a gente vai perguntar para ela: dona Eliana, a senhora é a favor da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000? Com certeza. E por que a senhora é a favor? Por que é importante? Com certeza, porque eu ganho até R$ 5.000, às vezes menos, nunca mais, mas menos, e muitas vezes acaba pagando impostos. Muitos amigos meus acabam pagando os impostos, só que nós pagamos tudo, o pobre paga tudo. Agora, quem ganha 100, 200 mil por mês, 50 mil por mês, não paga nada. Eles têm isenção. A senhora acha que essa gente é que tem que pagar a conta? Tem que dividir a conta, não é só pagar a conta, tem que dividir a conta, porque eles podem tudo, nós não podemos nada, eles têm tudo. Eles têm os melhores hospitais, eles têm as melhores escolas, eles têm tudo. Tudo bem, eles trabalharam, mas nem sempre trabalharam, porque muitas vezes ganham os nossos salários. São funcionários que recebem o nosso pagamento, são funcionários públicos, são funcionários de autarquias que recebem auxílio educação, auxílio alimentação, auxílio moradia, e nós. E eles não pagam nada. É uma forma de justiça tributária. Com certeza. Dividir sim. Né? Acumular nunca. Eles acumulam para nós eles tiram. Essa é a posição da dona Eliane. Obrigado, dona Eliane. Para você ter noção de quanto você pode economizar caso esse projeto seja aprovado. Se você ganha mais ou menos uns R$3.000, você vai economizar R$66 por mês, o que em um ano vai dar R$ 799,20, quase R$800 em um ano. Se você ganhar no teto R$5.000, você economiza R$550 por mês, R$6.600 por ano. Tá bom para você? Claro que esses valores aqui são médios,
vai variar se você tem dedução ou não tem dedução, mas esse imposto, ele distribui renda e ele faz justiça tributária. Aqui na Antônio Agu, um dos maiores polos de comércio popular da região oeste, a população é a favor de reduzir, ou melhor, de isentar de imposto de renda quem ganha até R$5.000. E você, já votou? Vai lá votar, plebiscito popular pela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. E aí, Eduardo, hoje em dia a gente tem uma faixa de isenção. Eu acho que eu até estou com dado desatualizado aqui, que está aqui, eu pesquisei, estava 2.112, acho que está 2.600 e alguma coisa a primeira faixa de isenção, né? E isso corresponde sobre um grande percentual dos trabalhadores brasileiros. Eu queria ver com você, qual é o primeiro impacto de você isentar do ponto de vista do impacto fiscal e o que isso pode gerar de renda para o trabalhador, essa grana extra. O que ele gera para o trabalhador? Não, só benefício, né? O Ministério da Fazenda, quando anunciou essa medida no ano passado, em dezembro do ano passado, e não só o Ministério da Fazenda, como outros estudos que foram sendo produzidos, né, a partir do anúncio, chegaram mais ou menos num percentual ou num cálculo de que essas pessoas, esses trabalhadores e trabalhadoras que estariam dentro dessa faixa de isenção, teria algo aproximadamente como um salário dessa pessoa, né, proporcionalmente, disponível para consumo, enquanto hoje esse montante ela paga em tributos, né, em imposto Exato. de renda. E então é um impulso fiscal no sentido macroeconômico muito relevante, mas para as pessoas é uma renda extra muito importante. Então, se uma pessoa que recebe um salário mínimo coloca R$1.500 aqui arredondando, é basicamente ali uma geladeira no final do ano, né? Então, é bem importante, bem relevante para a vida das pessoas essa ampliação da faixa de isenção. E tem um cara na internet aí que, bom, bastante famoso, que é o seu xará, o Eduardo Moreira, que ele fala muito sobre essa questão de colocar dinheiro na mão da classe trabalhadora. Porque quando você põe dinheiro na mão da classe trabalhadora, isso vira qualidade de vida. Sim. Virando qualidade de vida, isso vira o que você falou, vira uma geladeira no final do ano, isso vira uma viagem no final do ano, isso pode virar um puxadinho, pode virar equipamentos para fazer um podcast, para a gente poder fugir da mídia hegemônica, pode gerar um monte de coisa. E quando você joga dinheiro na mão de uma elite, de uma classe mais abastada, esse dinheiro vai para o estoque, né? Ele, muitas vezes até ele vira dinheiro especulativo, que aí vai comprar títulos do Tesouro e vai afetar nessa parada que você estuda, que vem aumentar a taxa de juros e vira dinheiro especulativo. Então, essa isenção de imposto de renda, ela pode ter até um respiro e um ponto positivo para o governo nesse sentido também, né? De fato, uma característica principal dessa medida é o efeito redistributivo na economia, que em certa medida você alivia a carga tributária para os trabalhadores de até R$5.000, que na verdade agora o relator da proposta ele ampliou para 7.300 e alguma coisa. Sim. Ainda vai ser votado, né, pela Câmara como um todo. Mas a ideia é que os trabalhadores com essa renda extra, que antes era tributo e agora passa a ser renda disponível, uma característica dos trabalhadores de renda baixa é que a renda extra vira consumo. E consumo
vira investimento das empresas, que vira contratação de novos trabalhadores e que o que na economia a gente chama roda da economia. Exato. Por outro lado, a elite, né, as classes mais altas, quando há um aumento de uma renda extra, um percentual muito pequeno vai ser convertido em consumo e vai gerar esses efeitos de encadeamento. Na verdade, as pessoas de renda alta, quando ela tem uma renda extra, quando sobra dinheiro, ela transforma isso em aplicação financeira. E entra exatamente o que você falou. E eu acrescentaria algo ainda um pouco mais complexo e complicado, que dependendo ainda de qual grupo financeiro vai se tratar, ele vai pegar essa renda extra e vai mandar para o exterior. Então tem um efeito que rebate na distribuição de renda, que rebate numa política cambial. Então a política ela mexe com Contém até todos evasão de esses... divisa, né? Exato, ela mexe com todos esses mecanismos na macroeconomia. E essa questão da isenção, do quanto o governo vai abrir mão. Eu tive olhando aqui, como eu sou... Aqui, tá por aqui. Que isentar esses trabalhadores que ganham até R$ 5.000 custaria aos cofres públicos uma isenção de 90 bilhões de reais. Esses 90 bilhões, por óbvio, eles vão ter que passar por uma outra faixa de renda que vai ter que pagar esse imposto, né? Alguém vai ter que pagar esse imposto. E a proposta que o governo faz é de tributar um pouco mais, porque vai de até 10% da renda, se não me engano, né? Até 10%. Não é de toda a renda, porque o cálculo do imposto de renda não é feito sobre a renda total. E eu acho que essa é a grande polêmica, né? Essa é a grande polêmica. Inclusive, você falou sobre o relator que aumenta a faixa de isenção. E nós vivemos aqui, nós estamos gravando esse episódio agora em agosto. Nós passamos essa semana, hoje é dia 9, né? 9 de agosto que nós estamos gravando esse episódio. Essa semana nós passamos por uma reedição da invasão, né? Porque tem empresas de mídia que estão dizendo ocupação do plenário, e isso não foi uma ocupação do plenário, né? Foi uma tomada de assalto que foi uma ampliação do dia 8 de janeiro, só que agora de terno e gravata, né? Ao invés daquelas pessoas com camisetas da seleção brasileira, agora eles entraram de terno e gravata e tomaram o plenário. Inclusive, uma das reformas, uma das pautas que estavam correndo o risco de não ser votado era a medida provisória que isentava quem ganha até 2 salários mínimos. Então a gente arriscou ter que voltar a cobrar imposto de quem ganha até 2 salários mínimos por conta da invasão de parlamentares no plenário. E esses parlamentares, eu não sei, um desses caras vazou um áudio dele conversando com alguém da Faria Lima, dizendo que não ia cobrar isso, né? Eu não vou citar o nome dele, porque esses caras costumam praticar assédio jurídico e a gente pode se ferrar. Mas, enfim, essa galera não quer pagar imposto de jeito nenhum. E essa galera é justamente a faixa de renda dos deputados e senadores, né? Exato, tem digamos, um conflito de interesses, né? Boa parte dos mandantes da nossa política, que deveria atender os anseios da população, em média, e aí inclui tanto as camadas trabalhadoras, mais pobres, as camadas médias, como as camadas elites, mas a grande maioria da população exige que esse alívio na tributação e mais, né? A população também não quer sustentar a elite pagando quase nada de tributos. Eu acho que a charada é essa. A medida que o governo tem tentado
aprovar e tem conseguido, né? Então, essa semana, na verdade, foi ontem o relator, o Arthur Lira, já conseguiu lá a aprovação, vai encaminhar na, na sessão especial e agora vai encaminhar para a Câmara. E tem mexido justamente com essa elite financeira que, de alguma maneira, controla boa parte ali das decisões no nosso Congresso. Exato. E aí você trouxe esse episódio que aconteceu essa semana, lamentável ao meu ponto de vista, lá da ocupação da baderna, invasão, né? E a parte triste, que para defender interesses alheios de uma família específica, chantageiam não o governo Lula, mas a população Chantageia a população, exatamente. não quer, que está pedindo uma ampliação dessa isenção, né? Então, eu acho que essa foi a parte um pouco perversa de terem ocupado lá, feito aquela bagunça e ainda achar legal falar, não, se não atenderem as nossas demandas, não vai isentar o imposto de renda. Pô, você não está prejudicando o governo. Exato. E aí o direito você tem de criticar o governo, mas você está prejudicando a população, né? Então, enfim. Assim, Aliás, trazendo a discussão à tona, né? a base desse grupo político que toma de assalto a Câmara é justamente essa galera aí que vai ter a isenção do imposto. Então, cara, ele tá sequestrando aliás, chantageando a população que dá voto nele, né? A população que vota nele, é justamente o eleitorado dele. Isso que é um completo absurdo. Eduardo, eu selecionei umas coisas aqui que eu acho interessante citar, porque a gente às vezes fala de isenção de imposto de renda e parece que isso é muita grana, né? 90 bilhões é dinheiro pra caramba. Mas a gente tem uma renúncia fiscal, não sei se esse é o termo mais correto, que beneficia empresários, e não beneficia empresários tipo o dono da borracharia, o dono da padaria do bairro, o dono do pequeno e médio comércio, o dono do supermercado, mas grandes corporações financeiras no Brasil, eles têm uma renúncia fiscal de 800 bilhões de reais. Não seria possível reduzir essas renúncias e esse dinheiro ser investido no trabalhador, ser promovido como uma renúncia fiscal ao trabalhador? Porque a impressão que nos dá é que essa reforma tributária poderia ser muito maior. Essa isenção de imposto de renda, na verdade, né? Ela poderia ter uma faixa muito maior se a gente não pagasse aí entre aspas, um bolsa empresário. Sim, eu acho que tem vários aspectos que você trouxe e nós podemos abordar, né? Primeiro, sobre essas renúncias, ou também chamado de gastos tributários, que é aquilo que é aquele tributo, aquele imposto que o governo deixa de cobrar, sobretudo ao setor produtivo. Aí tem tem um contraponto que é um contraponto positivo. Por que que existe isso, né? Não é um governo único, Brasil, que faz isso. Na verdade, é um tipo de política pública, um tipo de ferramenta que a ideia dessa ferramenta é: vamos dar um benefício fiscal para um setor, para uma atividade econômica, para estimular essa atividade econômica. Então, na verdade, ela tem até uma ideia legal que é: estimulando essa atividade econômica, você vai gerar emprego, você vai gerar renda, então vai trazer o governo abre mão de uma receita fiscal, mas a população estaria ganhando ali com emprego e renda. O problema é que, ao longo dos últimos anos, e aí a gente pode colocar desde o segundo governo da Dilma e tudo que aconteceu em diante, houve uma desorganização da coesão política em que os interesses
elite empresarial prevaleceu sobre os interesses dos trabalhadores. E o Congresso pegou isso e aumentou o volume de isenções, sem as contrapartidas que no ideário da política deveria existir, que é essa geração de empregos, a estabilidade dos empregos, mais importante também, né? Uhum. E a geração de renda. Então, hoje a gente tem esse quadro caótico, que eu acho que não chega nessa faixa de 800 bi, mas é bem elevado. Eu acho que assim, não é 800 bi num ano, né? Ah, sim, Normalmente é num plano, num PPA, né? Plano plurianual. Exato. Normalmente é isso, é o plano todo, mas plano todo. enfim. Exato. E é um volume realmente enorme. As contrapartidas não necessariamente são atendidas e o governo agora tem tentado colocar algum critério e tentado reduzir os setores, ou pelo menos não reduzir as alíquotas, mas reduzir os setores que vão ser contemplados, entendendo que tem setores que já receberam a ajuda que precisava e agora outros setores deveriam receber um estímulo. Então, a ideia é essa, né? Que faltou essas contrapartidas. E aliás, se você pegar, por exemplo, um Bolsa Família, existe uma contrapartida. Existe uma contrapartida. diversas. São várias, né? Porque você tem que estar regularmente matriculado na escola, tem que ser frequente, a carteira de vacinação precisa estar em dia e o benefício chega a R$ 600. Você não tem um benefício No limite no limite da do benefício. família Exato. que tá lá com todos os critérios. Né? Para poder chegar, Que né? na média é bem menos que isso. Sim, que o Bolsa Família acaba sendo um benefício pequeno, né? Uhum. Um benefício pequeno no sentido de, assim, pouco dinheiro que é dado diretamente ao trabalhador, né? E aí, essa galera, esses empresários, essa elite brasileira, que é uma elite, para você conseguir um dinheiro como esse, uma isenção como essa, você tem que ter uma grande empresa, não é um médio empresário, né? Por mais que o médio empresário, para você que eventualmente esteja assistindo Imagina Zé e se considera um empresário, você, cara, eu tenho uma notícia ruim para você. Você não é nem considerado por essa galera. Que você é um pequeno empresário. Mesmo que você tenha, sei lá, uma empresa de ônibus de tamanho médio, uma granja, sei lá, qualquer tipo de uma metalúrgica, uma pequena metalúrgica. Porque você não consegue nem dinheiro emprestado do BNDES, né? Para poder comprar avião igual o Luciano Hang. Mas enfim. Eduardo, uma outra polêmica que eu acho que é importante a gente, pelo menos, tentar dar uma pincelada, foi essa disputa do IOF, né? Eu não sei se você manja essa parada, porque muitas vezes tem umas questões assim, tinha umas polêmicas que chegaram à mesa de bar, assim. O IOF não é um imposto arrecadatório. O IOF é um imposto regulatório e, portanto, não pode ser usado como medida de arrecadação. E o governo usa isso de uma forma para poder tentar cumprir essa meta fiscal, fazer uma arrecadação um pouco maior, mas, enfim, a Câmara derruba o veto, isso vai para o STF decide, assim como decidiu para o outro governo, ele mantém a jurisprudência a manutenção do IOF como uma prerrogativa do Executivo, e isso virou um alarde. Um alarde. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa parada também. A questão do IOF rebate na mesma questão da tributação de 10% das pessoas de alta renda. De alta renda. Então, assim, foram duas medidas que cutucaram aqueles que eram intocáveis. E gerou esse alarde, em outras palavras, essa gritaria, né, na mídia, e a mídia corrobora, amplifica isso, né? Enormemente complexo, porque
primeiro, indo de trás para frente, né? A decisão do STF. Sim. Além da decisão do STF, ele elenca todas as vezes que foram, não todas, mas as principais, que foram os decretos de alteração da alíquota do IOF, e fala que o governo Lula fez, a Dilma, o governo Bolsonaro fez, e a medida que o governo está fazendo agora é igual tal como foram feitas antes, e dá um ADC, né, que é um ato de constitucionalidade Uhum. para a medida do governo, e retoma a medida do governo, exceto a questão do risco sacado, porque o STF entendeu que risco sacado não era crédito, e de fato o governo, no decreto que o Lula faz, ele iguala, de fato está escrito lá, ele fala assim, agora, risco sacado é equivalente a crédito. E aí isso gerou essa questão jurídica, se risco sacado é crédito ou não. O STF tirou, mas manteve todas as outras alterações. E foram alterações relevantes. O governo estima arrecadar em torno de 10 bi já em 2025, aqui a partir de agosto para frente, e um pouco mais de 20 bi ano que vem. Que é interessante, o governo vem buscando formas de fazer esse equilíbrio fiscal, né, de compensar as medidas, então isenta boa parte dos trabalhadores e trabalhadoras, mas vai compensar com a arrecadação extra dessas atividades financeiras. Só aprofundando um pouco a questão do IOF, é que ele recaiu. As medidas elas tiveram basicamente dois caminhos. Teve um caminho de medidas de aumento da alíquota para as instituições financeiras e, na verdade, uma padronização, uma harmonização. Então, o governo ampliou o leque de ativos financeiros que passariam a ser tributados. Então, alguns não eram, passam a ser, e eles passam a ter uma alíquota padrão. Isso que incide sobre as instituições financeiras. E a grande polêmica do IOF, e aí foi onde o Congresso se utilizou como justificativa para derrubar, que foi a parte das mudanças de alíquota do IOF que seriam sobre o crédito. Sim. Né? E que, de fato, é uma questão polêmica, porque entra no que eu disse antes, né? Num sentido da macroeconomia, num sentido da produção, de gerar emprego, investimento, o investimento ele acontece se houver financiamento, se houver crédito na praça. Uma empresa ela consegue comprar maquinário e empregar os trabalhadores se ela tiver capacidade de empréstimo. Então gerou essa questão, nossa, o governo aumentou a tributação para o empresário que quer investir, isso vai prejudicar a economia. Mas eu acho que no fundo, o coro que deram não foi somente por esse IOF aplicado sobre as transações de crédito, mas porque o governo estava mexendo em todas as outras alíquotas que incidiam sobre o sistema financeiro e sobre as pessoas que utilizam sua renda e sua riqueza para aplicações financeiras, e aí a gente pode chamar de aplicações rentistas, improdutivas, e que elas têm o direito também, né? Não é ilegal. Né? Não é ilegal. Não é legal. Mas pegaram uma coisa que é justo o debate, a sociedade trazer à tona e se questionar, ora, vamos cobrar uma alíquota X, Y, Z numa transação de crédito que vai gerar investimento, emprego ou não? Outra coisa, e aí eu acho que a sociedade e diversos estudos e estudiosos vão ter algum certo consenso que um dos setores que tem uma regalia enorme no país e rendimentos muito, muito elevados é o setor financeiro, o setor rentista. E nada mais justo do que esse setor pagar uma tributação, uma alíquota proporcional ao que o resto da sociedade paga. Né? E aí é um X da questão, porque
a sociedade brasileira, ainda mais nesse cenário de juros Selic a 15%, a gente vê a elite se distanciar, a riqueza das classes se distanciando, enquanto a gente devia buscar um modelo de economia em que essas classes se convirjam. E o que a gente vê é a elite ela tem privilégios, o sistema financeiro tem privilégios, remunerações e rendimentos muito acima de um padrão, por exemplo, de um pequeno empresário aqui da cidade que faz a luta para conseguir ter uma margenzinha ali para dar viabilidade econômica para o negócio dele, enquanto o rentista está no sofá ganhando lá seus 15% da forma mais fácil do mundo. Sem fazer absolutamente nada, né? Então, eu acho que tocou nessas pessoas e usaram o IOF sobre o crédito como uma justificativa para cancelar tudo. E o Congresso quase conseguiu, né? Foi quase. E gerou um problemão, porque o Congresso se indispôs... O Congresso não, né? Na verdade, o presidente lá, o Hugo Mota, se indispôs com o governo, com um acordo, virou aquela questão que ele traiu um acordo de líderes para comprar essa briga, para 2 semanas depois o STF falar, cara, assim, é constitucional o que está acontecendo. Sim. O presidente tem a prerrogativa constitucional para mudar a alíquota, por como Bolsonaro fez, Dilma fez, Lula fez, FHC fez. Horas, não faz sentido. E era só uma afronta, né? Era Era uma uma afronta. afronta. Era só uma afronta. Eu acho que eles apostaram ali numa que geraria uma instabilidade política que não gerou. E que foi positivo, porque naquele momento que o governo vira a chave. Sim. Naquele Então, momento verdade, ali o concordo. governo... Ou eu bato de frente com o Congresso ou eu não governo mais. Exato. Ou as demandas que a gente está tentando trazer para a população encaminham, ou isso daqui tudo vai parar e o Brasil vai ficar até as eleições travado. Então, acho que se dá para tirar algo positivo dessa briga toda, foi essa virada de chave, né? Eu acho importante isso que você estava falando sobre essa questão da mídia, né? Que é interessante. Se você pegar, eu sou publicitário, né? De formação. E tem uma coisa que eu observo muito, eu gosto muito eu sou cracudo de informação, assim, eu assisto jornal de todos, assim, desde os bons até os péssimos, eu costumo assistir. E tem um dado importante do jornal que eu acho que as pessoas elas precisam olhar com bastante atenção, que é a hora que sai para o intervalo. Porque quando sai para o intervalo, o que você vê de empresas financeiras, bets e empresas que estão aqui beneficiadas nessas isenções fiscais, não está no gibi, cara. Então isso influencia diretamente no editorial do jornal. O cara não vai falar mal do cara que banca o jornal dele. Então é importante que as pessoas vejam que assim, não existe isenção, não existe jornalismo isento como alguns colocam por aí. Então, essa história de aumentar a carga tributária porque a gente está tentando fazer com que o empresário pague menos impostos e gere mais empregos, mercado financeiro não está gerando grandes empregos. Aliás, Osasco é uma cidade que, Transformando, né? apesar de você estar no Rio de Janeiro, você é de Osasco, né? Então, Sou daqui. você lembra que assim, aqui em Osasco tem um banco que pequeno. que empregou muita gente em Osasco, né? E se você andar aqui pela região do centro de Osasco, você vê a quantidade de agências bancárias que estão fechando. Então, assim, o sistema financeiro emprega pouco hoje em dia e arrecada muito e não tem contribuído, não tem dado a sua contrapartida social aos trabalhadores, né? Sim. Eu vou aproveitar também, trazer outros 2 pontos que você trouxe, inclusive mencionando as bets, né? Parte dessas medidas, então assim, voltando à história, o governo, ele em 22 de maio, ele faz o primeiro decreto,
que de fato aquele decreto ele elevou bastante as alíquotas. Uhum. E aí aquilo já gerou um mal-estar no Congresso, e aí no dia 11 de junho, ele anuncia um novo decreto reduzindo as alíquotas, mas acrescenta uma medida provisória que passa a taxar as bets. E aí foi também uma forma também de uma política para olhar para outro setor da economia, que são as bets, e aí isso vai para vários outros assuntos, vários outros campos do conhecimento, né? O pessoal da psicologia, da sociologia, tentando entender o efeito desse setor para a vida e para as famílias. Mas o governo passou a aumentar a alíquota dessas empresas, que antes eram isentas, e agora vai ser 18% de alíquota sobre a diferença do que elas recebem e o que elas pagam de premiação, né? Além disso, o governo passa a tributar as bets e passa também, deixa eu só pegar aqui de novo, Aliás, eu não sei se você viu, mas com relação às bets, tem um case bem legal. Porque tem um senador, aliás, é o mesmo senador que eu citei aqui, que eu falei que eu não ia falar o nome, porque Pode esses dar. caras costumam praticar assédio jurídico. Mas ele foi convidado por um dono de uma bet para assistir o GP de Mônaco da Fórmula 1. Nossa, Aí ele pegou uma barato, carona. Assim, e Mônaco é um lugar legal, assim, barato, tranquilo, popular, né? E ele pega uma carona no jatinho do cara, vai assistir o GP de Mônaco e é trazido de volta pelo dono de uma bet. E aí, assim, e é o mesmo senador, é um senador, foi ministro do governo anterior e tal, e é o cara que tá defendendo que as bets não paguem imposto. Aí volta aquela parada que eu falei, olha o intervalo do jornal que você vai ver quem é que tá pagando a banda. Exato. Eu lembrei que na verdade eu tinha anotação, nessa medida provisória, além das bets, o governo passou a cobrar uma alíquota, aí não é uma alíquota de 18%, é uma alíquota de 5% sobre criptomoedas. Antes também não Boa. tinha, que é outro setor polêmico, né? Ligado ao mundo do financeiro, que passa a ter uma tributação também. E aí tem um aspecto interessante dessas medidas, que boa parte dessa riqueza transferida, que é uma transferência de renda às avessas, né? Exato, Para as bets, no caso. exato. Às avessas. Ela tá saindo do país. Esse pessoal tá mandando dinheiro para fora. E aí gera o que eu falei, gera um problema de choques cambiais, de influxo de capitais. Então, isso daí no campo mais teórico, algumas pessoas já têm começado a tentar entender e estudar os efeitos de que essas alíquotas pode inclusive diminuir esses impactos cambiais no real contra o dólar. Porque aí o pessoal vai estar pagando um tributo se ela tirar o dinheiro do país, por exemplo. Sim. Então, Que é justo, né? Inclusive. que é justo. Boa parte das medidas envolveram também, do IOF, envolveram transações cambiais. E aí, um outro ponto também que você trouxe, que é interessante também, que nesse pacotão de medidas, ficou essa discussão do que era motivado por regulação do sistema financeiro e o que era fiscal, né? Um objetivo fiscal. Na verdade, não tem a legislação que define essas alíquotas, ela não estipula que a justificativa tem que ser um ou outro. Uhum. Isso é uma convenção da sociedade de que, olha, a alíquota, em geral, é algo que você deve mexer para regular o sistema financeiro. E nessa atual, o governo tem se utilizado dessa justificativa como a principal, mas também tem usado a justificativa fiscal. Vai trazer uma arrecadação extra de 10 bi esse ano, 20 ano que vem. Mas eu acho que, e aí
boa parte dos defensores da derrubada trouxeram, negligenciaram essa justificativa de que era regulatória. Só falaram, não, que o governo está fazendo isso para arrecadar e está fazendo isso porque não tem coragem de cortar gastos, então está prejudicando o setor produtivo. Uhum. E ao meu ver, não, né? Ao meu ver, tem um caráter regulatório. Em que sentido? E aí é um pouco mais complexo, entra na questão da política monetária, né? Os canais de transmissão de política monetária podem ser diversos. E, em geral, a política monetária ela vai ver a inflação e vai... O padrão, a política monetária convencional, e vai pensar como que a gente pode reduzir a demanda na economia para conter essa inflação. O mecanismo principal é aumentar os juros Selic. Mas você pode fazer... Que é o trivial, né? Que é o trivial e que tem vários efeitos controversos. Mas você pode fazer esse mesmo percurso alterando as alíquotas. Agora eu vou trazer qual que é a diferença. Se você aumenta as alíquotas, você aumenta a arrecadação do governo e você controla um pouco essa demanda. Porque, olha, agora eu vou pagar uma alíquota um pouco maior, talvez eu não pegue 100 milhões de reais para fazer uma aplicação qualquer. Eu vou pegar 50, vou pegar metade. Então você controla. E isso pode sim trazer um efeito na inflação. Porém, quando você faz via Selic, é o inverso. Via Selic você aumenta os juros, mas você aumenta os juros da dívida pública. Então, em vez do governo estar ganhando, o governo está gastando muito mais. Então, o que eu tenho pensado? Eu acho que, já que o Banco Central é independente e o governo não tem, entre aspas, né, Ingerência, né? ingerência, né? Por mais que tenha conversas, tenha consensos, não tem ingerência, o governo está tentando segurar um pouco esse impulso de demanda com uma medida como essa, por exemplo. Então, ao meu ver, teria sim um lado regulatório nesse sentido. Uhum. E aí as mesmas pessoas que estão criticando o governo estavam lá na época que o Bolsonaro fez, defendendo, aplaudindo o Bolsonaro. E aí, só para Exato. trazer uma magnitude, o governo tinha aumentado de 3,8 para 4,3, assim, era um aumento de 0,5, vou arredondar aqui. O Bolsonaro, ele aumentou de 3 e pouquinho para 6,38%. Ele quase dobrou o IOF lá em 2021. E naquele momento não tinha como justificar isso que eu falei. É para conter a demanda. Não, porque na verdade era pandemia, a demanda estava derrubada. Na verdade, se fosse pensar no sentido regulatório, só regulatório, era para o governo pegar o IOF e jogar lá no chão para liberar crédito, estimular o fluxo de renda na economia, né? O fluxo financeiro. Então, que o governo passado quase que arrebentou as contas do governo para se reeleger, mas nessa questão tributária ele basicamente não fez absolutamente nada, nem a isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que foi uma promessa que ele fez durante a campanha, né? Não, exato. Na verdade, se pegar ali o final eu acho que o começo do governo teve a pandemia, e aí a gente pode fazer diversas ressalvas. Sim. Mas o final do governo Bolsonaro, o acerto de contas ali, o equilíbrio das contas, ele foi dado às custas de dois aspectos. Os trabalhadores e trabalhadoras que não tiveram o salário mínimo reajustado e nem a tabela de imposto de renda Exato. ajustada. Mas a inflação passou dos 10% ali. Exato. Então, o que aconteceu? Cada ano aumentava a quantidade de trabalhadores que passaram a entrar na tabela e passaram a pagar as contas.
E, por outro lado, o governo, no final de 22, ele faz ali um superávit fake, que é porque vendeu empresas públicas, e aí vendeu a Eletrobras a um preço de bananas, e Refinarias, pré-sal, refinarias, pontos de exploração, né? sim, ponto de exploração de do E, petróleo. e fez o calote dos precatórios, né? Deu um calote em empresas, e nem era só trabalhadores, né? Eram empresas também. Sim. Eram todos aqueles que entram com processos contra o governo, ganha, isso é o precatório. E o governo fez um calote, e aí você gerou um superávit fake. Na verdade, o governo realmente não fez muito pelo lado da receita, no sentido tributário, e tampouco pelo lado da despesa, porque cortava gasto, no final do governo passou a cortar gastos essenciais e começou a gastar com auxílio caminhoneiro, né? Porque era o Sim. grupo político que ele queria agradar ali naquele momento. Aliás, a gente saiu um pouco dessa questão do imposto de renda, mas vale lembrar que assim, o déficit fiscal recorde é do governo passado, Sim. que teve um déficit fiscal que é coisa absurda, que Absurdo. pelo Mas- mundo você não vê isso daí. Mas aí eu faço a grande ressalva que é a pandemia. Eu acho que dá para pegar ali uma parte bem grande e falar, olha, pandemia justifica, mas de fato Mas é bem maior do que do México, por exemplo. né? sim. Que é um país, eu cito o México porque é um país que tem aspectos semelhantes ao do Brasil. Uhum. E aí, assim, é bem acima do déficit fiscal do México, né? Sim. Se não me engano, é 2020, né? 2020 foi bem Que é elevado absurdo. mesmo, sim. Mas, enfim, essa questão da isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais é uma questão de justiça social. Assim, você não Agora era tem- 7, né? Ah, Tá pra agora ser 7. esperamos que isso passe, né? Sim, Esperamos sim. que isso passe. E que quem pague essa conta seja quem esteja lá na parte de cima da tabela, nessa elite Sim. que ganha mais, né? De super, não só super salários, mas assim, de super rendas, né? Eu até tinha umas coisas aqui que eu queria que você explicasse. E só Pode ir lá. posso fazer só um adendo? Pode? Criou-se uma pseudo-polêmica na sociedade, mas eu vejo a coisa da forma mais natural possível. Trabalhadores e trabalhadoras, o policial, o professor, o médico, o enfermeiro, trabalha, ganha seu salário e paga um imposto de renda. E, inclusive, pagam um imposto de renda, dependendo do salário, ali 17%, 22%. Por que aquela pessoa que a renda dela é dividendo de empresas, rentabilidade de ativos financeiros, e aí não é um salário de 20 mil reais. A gente está falando de pessoas que ganham por mês 200 mil para cima, 1 milhão por mês. Por que essa pessoa não pode pagar 10% de imposto de renda? Imposto de renda. É uma questão assim de olhar com algo que é natural, que não deveria ter polêmica, não deveria ter metade da Câmara dos Deputados defendendo o contrário disso. Na verdade, é algo que deveria ser natural. Olha, tá, um médico, um professor paga tantos por cento, um rentista vai pagar uma média deles, algo igual. E a gente ainda tá dando um chocolate para ele, tá falando, ó, no mínimo 10%. Por favor, tá assim, implorando para a pessoa pagar 10%. Que poderia ser 30%, e não estaria injusto, né? E aí, inclusive, eu vou trazer uma pesquisa do MAD, que é um grupo de pesquisa da USP, era liderado pela professora, a economista e professora Laura Carvalho, agora é pelo Guilherme Klein, que é outro economista, lá da Universidade de Leeds. E eles trazem que, mesmo com essa isenção, olha só o estudo deles, mesmo com essa isenção agora na verdade, de 5 mil, e acrescentando um imposto mínimo de 10% sobre as altas rendas, o nosso sistema ainda assim não seria progressivo. Sim, que ainda... Continuaria
um sistema regressivo, um sistema tributário regressivo. E eles trazem no estudo uma proposta deles, lá da USP, de falar, para o sistema brasileiro de fato ser progressivo, essa alíquota teria que ser maior, o grupo de pessoas de alta renda teria que pagar escalonar essa alíquota de 10, 12, 13, e aí a pessoa que ganha 1 bilhão por ano ia pagar uma alíquota um pouco maior, e aí sim ia tornar progressivo. Então, o mínimo que a gente está fazendo já está gerando esse estardalhaço, e ainda assim o nosso sistema vai continuar meio que neutro, E ainda né? assim ele é... A mudança vai Entendi. ser neutra no sentido da progressividade. Não, Perdão, só pode você, continuar. só você olhar os dados do... E assim, não são fóruns comunistas não, cara. Se você olhar os dados do Fórum de Davos, você vai ver que a renda no mundo ela tem se concentrado. Sim. Ela não foi distribuída, né? Você tem cada vez um grupo seleto ganhando bilhões, e bilhões mesmo, e o resto da galera sendo miserável. E tem um pouco, assim, outro dado aqui, né? Tem um pouco de hipocrisia nesses interesses na mesa, né? Muito se coloca como se, olha, essas pessoas, esse novo grupo aí que vai precisar pagar 10% de alíquota no mínimo, que são as pessoas que ganham ali de 1 milhão, de 600 mil, 1 milhão de reais por ano para cima, como se elas estivessem sendo injustiçadas, ou que o Brasil fosse o pior lugar do mundo agora, se colocar essa alíquota. E a realidade é que, mesmo com essa alíquota, o Brasil continuaria sendo um dos países com uma alíquota muito baixa comparado com a OCDE. Aí tem um estudo... Continua sendo uma espécie de paraíso fiscal para milionários. Eu trouxe aqui, é um estudo do OCDE de 2023, Taxing Wages 2023. E eles trazem que o Brasil, hoje, entre todos, o Brasil é o antepenúltimo com a menor taxa efetiva. E quando se compara a alíquota máxima, o Brasil também é o antepenúltimo entre todos os países do estudo. Ou seja, no Brasil a alíquota máxima, se eu não me engano, é 22,5%. Nos Estados Unidos é 40%. Em vários países da Europa é 45, 50, dependendo do tipo de rendimento que você recebe. Então, assim, esse milionário vai sair do Brasil. Tá, vai sair, vai pagar mais caro em outro país. Era exatamente essa pergunta que eu ia fazer. Eu tava aqui na agulha para te fazer. Não vai. Esse milionário, ele vai sair do Brasil, ele vai para onde? Ele vai para onde? Então, que o Brasil como que é menos estado, menos imposto. Então tá, você pode ir pro Paraguai. O Paraguai é um ótimo país, você vai pagar pouquíssimo imposto. Aí essas pessoas querem ir pro Paraguai, porque elas falam como se... Não, que eu vou sair do Brasil, eu vou pra Europa. Então vai lá pra Europa e vai pagar 40%. Vai lá pra Dinamarca. Vai pra Dinamarca, vai pros... Não, cara, vai pros Estados Unidos. Assim, exato. A terra do o berço do capitalismo. O berço do capitalismo, você vai pagar muito mais do que a gente tá tentando colocar aqui como algo ético até, né? Que é os 10%. Então... Eu acho que tem um quê de hipocrisia na coisa, assim, de alarmismo. Daí eu acho que a mídia é peça. Ajuda nisso. A mídia é peça nessa coisa, né? Que a mídia ela tá reverberando um alarmismo das elites, mas na verdade, assim, para a população ali que passou a vida inteira, por exemplo, pelo menos para o trabalhador formal, tá a vida inteira ali pagando um imposto, a gente reclama e tudo. Mas, pô, o cara pagar 10%, ele quase quebra o estardalhaço da coisa, né? Aliás, tem uma brincadeira que a gente estava fazendo esses dias atrás, né? Que você pega aí um fazendeiro de soja que tenha os impostos ajustados a essas alíquotas que a gente está citando aqui. Aí ele fala que ele vai embora do Brasil. Ele vai pegar os pés de soja dele, arrancar e enfiar embaixo do braço e plantar soja na Groenlândia, né? Lá, na Groenlândia, que é um clima imensamente tropical e tal, muito
Fértil. é fértil. Terra Então, fértil. vai lá, vai para Dinamarca, isso, vai para A realidade é que... vai para Mônaco, né? Mônaco é uma grande extensão territorial também, então vai plantar lá. A fronteira agrícola de Mônaco é enorme. A realidade é que essas pessoas não vão sair, e muito menos... E aí pode falar assim, tá, eles não vão sair fisicamente, mas eles vão levar o capital deles para fora. Tá, então leva o capital para fora, você vai ganhar lá 3%. Tá, ok que tem uma questão cambial, sim, dependendo do momento, mas o que eu quero dizer é assim, em termos de rentabilidade, leva o capital lá para ganhar 3%, 4% na Europa ou nos Estados Unidos, do que você ganhar 13, 15 no Brasil. No Brasil. Então, no limite, essa ameaça toda não se concretizaria nem em termos produtivos, nem em termos físicos do próprio bilionário, milionário sair, Sim. e nem no capital dele. Ele vai manter o capital aqui, porque no Brasil você paga tributo baixo, você ganha uma Selic estratosférica de 15% que nenhum país vai pagar, e a gente está com uma inflação minimamente ali equilibrada que vai compensar você manter uma aplicação financeira aqui. Então, eles vão ficar. O argumento... É só ter um governo com coragem e um congresso disposto a atender a demanda da sociedade que eles vão ficar, e vai 2 dias depois vai estar tudo normal. É só tirar o golpismo do Congresso, né? Que isso vai ajudar. Eduardo, para finalizar, o que você diria para alguém que, como eu disse no início do Imagina Zé, no início do episódio, estamos com urnas pelo Brasil aí fazendo um plebiscito popular, perguntando para as pessoas. Na verdade, são 2 perguntas que a gente tem feito nesse plebiscito. Se você é a favor da redução da jornada de trabalho, isso é o fim da escala 6x1, e se você é a favor da redução de imposto de renda, a gente ainda está indo no mínimo, hein? Porque é para quem ganha até 5 mil. Você falou que o projeto subiu um pouquinho a régua. O que você diria para essa pessoa que não votou, e qual o argumento mais básico? Eu sei que você já deu vários outros argumentos, mas qual o argumento mais básico de falar assim, olha, isso não vai quebrar o país se a gente não tiver uma elite tacanha? Uhum. Eu acho que, inclusive, quero participar desse plebiscito. Boa. Depois me mostre, né? Eu acho que são 2 medidas muito importantes. Eu acho que para quem pensa um país com desenvolvimento equilibrado, um desenvolvimento justo, com qualidade de vida para a população. Então, acho que são 2 medidas que... A primeira, né, essa ampliação da isenção do imposto de renda, ela é ótima, no sentido que vai desonerar quem está embaixo e vai liberar renda para essas pessoas, então, consumirem, para levar o filho e a filha no shopping. E em dezembro, olha só que legal, em dezembro vai ter lá um salário a mais que não teria, vai poder comprar um presente, vai poder arrumar a casa. Então, não tem dúvida que isso é importante por si só. E a escala de trabalho, né? Jornada A jornada seria o fim da fim da jornada. da jornada 6x1. Acho que é muito importante, porque para muitos países já é um padrão não existir a jornada 6x1, e tá cada vez mais nítido, e aí alguns estudos já têm surgido que mostra que a produtividade do trabalho, ou na verdade a produtividade de uma economia, ela não necessariamente sofreria um efeito, ou ela é dependente da escala 6x1, ou até mesmo uma escala mais elevada. Na verdade, a produtividade de uma economia, a produtividade do trabalhador, ele vai estar ligado com tecnologia, vai estar ligado com os setores econômicos que essa economia se especializou. Então, na verdade, eu acho que o debate, fazendo contraponto a quem critica, né? Uhum. O contraponto a quem critica é o seguinte, olha, a forma da gente garantir essa qualidade de vida que a população quer, que é o fim da escala 6x1, é a gente investir em tecnologia. Então, se você
investir em tecnologia, você consegue garantir o fim da escala 6 por 1 sem ter efeito, digamos, financeiros para o país. Então, eu acho que tentando trazer um argumento econômico, mas se você pegar argumento psicológico, o argumento social, né, das pessoas terem mais tempo para Ter vida estar além do trabalho. com a família, Sim. ela vai conseguir fazer um trabalho muito melhor, um trabalho com mais paciência, com mais energia para trabalhar, né? Eu já trabalhei, meus primeiros empregos aqui em Osasco foi em shopping, trabalhei um bom tempo em shopping, em buffet infantil, trabalhava final de semana, dia de semana, e é muito cansativo, é muito desgastante, sobretudo para o estudante, né? Então a gente coloca um jovem no mercado de olha só o jovem ele vai tem que fazer uma escola, tem que fazer 1000 coisas, e quando ele entra no mercado de trabalho, ele ainda tem que fazer uma faculdade, estudar de manhã, trabalhar de manhã, estudar de noite. Sábado eu trabalhei, eu terminei meu ensino médio e entrei na faculdade trabalhando em uma loja de construção. Eu trabalhava de segunda a sábado. Eu ficava destruído. Na hora que você chega no domingo, meu Deus, Você não tem quero mais coragem nem de viver. sair da cama, né? Então, eu acho que é importante para reenergizar as pessoas e no sentido até do mundo do trabalho, né? Reenergizar o trabalhador para a gente conseguir fazer o nosso trabalho, o nosso ofício com mais ânimo, mais capacidade, né? Acho que seria um pouco dessas duas mensagens. Dá pra votar que é- sim e sim, né? Ah, com certeza. Eduardo, você quer deixar a sua rede social, Instagram, alguma coisa assim? Eu tô no. Assim, tenho postado pouco. Eu Aham. tenho um Twitter ativo que eu não posto mais, Aham. por questões óbvias, Aham. que é lá Edu Mantuan. E eu tenho um Blue Sky, que aí é onde eu posto com um pouquinho. Eu tô mais atualizado lá, que são as minhas duas contas, digamos assim, profissional. Entendi. E é o Edu Mantuan as duas. E aí podem me encontrar lá e hora ou outra eu posto alguns gráficos chatos de economia, mas ajuda muito a entender a maluquice que é nosso Brasil, né? Cara, Cada semana é uma bomba. cada dia é um negócio, é uma emoção diferente. Muito obrigado pela participação aqui no Imagina Zé. Você que, se você tiver alguma dúvida, de repente você quiser mandar para o Imagina Zé, a gente está lá nas redes sociais, @ImaginaZécast. Você pode mandar na infinidade de redes sociais que nós temos aqui. Se for uma dúvida que a gente saiba esclarecer, senão a gente encaminha e até pode ser que isso vire um vídeo. Se você quiser mandar algum recado mais pontual, como eu disse no começo, 11 64 não, 8431 7115. Esse é o WhatsApp do Imagina Zé. Esse foi o Imagina Zé, falando sobre redução de imposto de renda. Suscitou vários outros debates, acho que ficou bem rico o episódio. E tivemos aqui direção do nosso querido Fofinho, que não quis falar nada hoje. Tá lá com o microfone aberto, mas ele não falou. E com o roteiro e apresentação minha, Rodrigo Gonçalves. Até a próxima.